Olá pessoal, super boa tarde, sexta-feira, todo mundo aqui reunido para conversar com o Rodrigo Custódio, que ele é diretor da Roland Berger e um parceiro mega importante aqui para Automotive Business. Rodrigo, bem-vindo. Obrigado, Giovana, obrigado, é um prazer estar aqui com você, um prazer estar aqui participando desse webinar. Para conversar um pouco sobre o estudo nosso que fizemos em conjunto e bater um papo com o pessoal que está participando. É isso aí, Rodrigo. Temos muito assunto. Em primeiro lugar, além de agradecer ao Rodrigo, eu agradeço a todos vocês. Já somos quase 200. Vocês aguentaram o nosso atraso aí. A gente demorou 5 minutinhos a mais para entrar no ar. Muito obrigada pela paciência. E eu vi que o nosso chat já está animado, então podem começar a mandar as perguntas que a gente vai tentando encaixar tudo que for possível aqui para tirar as dúvidas e vocês ficarem por dentro do que interessa a vocês nessa pesquisa. O tema do nosso webinar de hoje é a pesquisa Cenários para a Indústria Automobilística Brasileira, que é um estudo que a gente faz esse é o sexto ano. Sexta edição do estudo, a gente faz todo começo de ano, né, Rodrigo? Enchi o saco do Rodrigo esse começo de ano, liguei para ele 10 vezes pra gente conseguir, ele correu, viajou, foi pra China, voltou à Argentina, foi difícil, mas o estudo ficou ótimo, a gente teve mais ou menos 500 respostas, é isso? É isso aí, Giovana. Exatamente. Muito bem, então estamos super animados, um resultado muito bom, a gente vai falar disso. Então, depois de agradecer a todos vocês, ao Rodrigo, eu agradeço demais ao Grupo Printer, que cede o espaço para que a gente faça essa transmissão ao vivo. A gente está no coworking do Grupo Printer aqui em São Paulo. Muito obrigada pela parceria. E também a Delphi, nossa patrocinadora, que é uma empresa que entende a importância de ter essas conversas abertas, de gerar conhecimento e trocar informação sobre a indústria automotiva e nos apoia nesse projeto aqui. Então, muito obrigada, Delphi. Bom, bora lá? Vamos lá, vamos lá. Então, para o pessoal entender, eles receberam aí o link para fazer o download da pesquisa. Fiquem à vontade, baixem esse estudo, circulem internamente, leiam e vão tirando as dúvidas. Rodrigo, conta um pouco como foi essa pesquisa, quem respondeu, o que a gente buscou com ela? Então, como você havia dito, né, Giovana, é um estudo que a gente faz anualmente, a gente está na 6ª edição. E nesse ano nós resolvemos dar um enfoque maior para inovação e mobilidade, né? Então esse foi o tópico especial para o estudo nessa edição, né? Eu acho que a importância, uma das grandes importâncias desse estudo, a relevância, é que é feito com o pessoal da indústria, com vocês, né? É um canal para a gente ouvir como é que a indústria se percebe, né, e estabelecer essa comunicação e dar esse retorno para vocês, né? Hoje, claro, a gente vai apresentar alguns dados do estudo, vamos comentá-los, né? E nessa edição, como a Giovana falou, foram cerca de 500 respostas. Participam do estudo executivos de montadora, executivos de fornecedores Tier 1, fornecedores Tier 2, 3, 4, concessionários, associações, startups, ou seja, representa muito bem o que é o ambiente, a cadeia de valor da indústria automobilística. E também tem uma representação muito boa em termos de senioridade dos executivos, né? Nós temos uma participação muito boa de presidentes, diretores de empresas, gerentes, assim por diante, né? Isso vocês podem ver, está disponível no estudo, então essa quebra de quem participou nesta ocasião. Tá? Muito bem. Nós agradecemos também a Meta, que é nossa outra patrocinadora aqui do webinar. Muito obrigada. E acrescentando a essa explicação que você deu, Rodrigo, nessa edição da pesquisa a gente tentou desdobrar um pouco mais. Normalmente a gente fazia o estudo muito focado na cadeia de valor, né? Na cadeia tradicional. Esse ano acho que foi bem interessante que a gente ampliou um pouco a visão para concessionárias, tentou trazer esse olhar sobre inovação, sobre mobilidade. Então a gente tem um resultado muito relevante, né? Muito representativo. Então, começando, eu peço a gente vai colocar aí para vocês o primeiro quadro, né, o primeiro recorte da pesquisa, que é sobre inovação.
Acho que a gente nunca tinha se aprofundado tanto nesse tema, né, Rodrigo? Eu acho que foi a primeira vez que a gente realmente abriu para ouvir dos executivos da indústria como é que eles veem o tema inovação, né? E essa primeira pergunta, ela é referente, então, quanto de envolvimento tem as empresas brasileiras com a inovação, né? Se a inovação é feita aqui, se a inovação é feita fora do Brasil, né? E como está o tema mobilidade dentro da inovação nas empresas, né? Então, são duas questões, acho que muito interessantes, né? A primeira delas, vocês podem ver aí no gráfico, né? 9% dos respondentes falam que as suas empresas são centros globais de inovação, né? Depois você tem uma parcela significativa que diz que realiza inovações disruptivas, mas ainda existe uma parcela muito importante que não realiza inovações ou apenas adapta inovações globais, né? Então, esse é um tema historicamente importante no Brasil, né? Nós sabemos que as empresas que acabam investindo mais em inovação são as empresas nacionais, são algumas poucas montadoras que acabam investindo em inovações disruptivas, né? Em grande parte, a gente tem inovações disruptivas em alguns tópicos específicos, né? A gente sempre lembra do etanol no Brasil, por exemplo, né? Então, sempre alguns tópicos específicos, aí a gente vê alguma inovação mais disruptiva, né? O outro aspecto que a gente perguntou foi como é que estavam os esforços para as novas tendências de mobilidade. E aí, eu acho que é um tópico bem importante também, né? O que acontece? A gente observou, então, aqui que 15% das empresas falam que não abordam esse tema ainda. Eu estou com minha colinha aqui para conseguir ver esses números, né? 28% fala que ainda tem um esforço baixo ou em fase de elaboração de estratégia. E depois a gente tem uma outra parcela que já tem um esforço, já está mais avançado nesse processo, né? E alguns até 31% falando que já tem um alto capital humano e financeiro alocado, né? Então, o que a gente observa, né? Existe um processo bastante longo, desde o momento que uma empresa consegue entender para onde vai a inovação dentro da indústria, né? Desenvolver esse mapeamento, entender quais são as suas capacidades, as suas competências internas e desenvolver uma visão de como ela pode trabalhar a inovação, né? Então, existe uma primeira etapa que envolve esses três aspectos. Depois você vai propriamente desenvolver uma estratégia, né? E na sequência, então, no desdobramento dessa estratégia, fazer a alocação de recursos financeiros, recursos humanos e conseguir alavancar parceiros num ecossistema, né? Então, existe um longo caminho a ser percorrido e a gente vê que uma parcela significativa das empresas ainda não iniciou esse processo, Giovana. Uhum. E quão crítico é isso, Rodrigo? Qual é o risco que essas empresas estão correndo? Quanto tempo a gente ainda elas podem ter para reagir a esse novo cenário e começar a trabalhar em novas soluções? É assim, quando a gente fala de novas tendências de mobilidade, nós falamos em 4 grandes tendências, né? A gente fala na questão da mobilidade veicular relacionada a compartilhamento veicular, por exemplo, né? Modelos do tipo Uber, do tipo da plataformas de mobilidade, como a 99, como a Cabify e assim por diante. A gente fala também sobre automação veicular. A gente fala sobre digitalização e conectividade e um quarto tema é eletrificação, né? Então, esses são os grandes temas da indústria, né? No momento, mundialmente, todos estão trabalhando nesses temas. A velocidade que isso vai se desenvolver nos próximos anos
é uma velocidade que depende de mercado a mercado, e cada empresa busca se posicionar conforme o entendimento da sua estratégia, né? O que é importante é você ter as empresas terem uma postura ativa em relação a isso, né? A gente vê muitas vezes algumas empresas que optam, inclusive, por permanecer e fortalecer sua posição nas tecnologias mais antigas, né? É uma posição estratégica válida, né? Você ser, por exemplo, a última empresa que vai continuar fornecendo cabeçote de motor, por exemplo, só para citar algum componente, né? Mas você precisa ter isto muito bem mapeado e desenhado. Se você vai ser o último a ser fornecedor de cabeçote de motor, como é que você vai fazer para fazer isso de uma maneira competitiva? Você vai partir para uma consolidação no seu mercado? Você vai partir para utilizar a digitalização, a indústria 4.0, como meio de aumentar a competitividade e ser o mais eficiente possível nesse negócio? Como você vai participar nesse negócio? Isso se você quiser ficar no seu nicho atual. Agora, existem oportunidades muito grandes de aumento da rentabilidade a partir da entrada nesses outros da participação desses novos conceitos que a gente está falando. Sim. No próximo quadro, a gente tem a imagem tô caçando aqui, pessoal, a gente está com a nossa cola no computador, mas essa questão de como as empresas ainda têm dificuldade para colaborar no setor automotivo. Então, tem um outro recorte da pesquisa que está no nosso arquivo, que fala sobre a expectativa de onde vêm as receitas para inovar. E também o estudo mostrou esse desafio, que é conseguir desenvolver a colaboração na indústria automotiva. Conta um pouco dessa conclusão, Rodrigo. Isso é interessante também, né? Quer dizer, olhando esse recorte que você mencionou, a maioria das empresas, ela ainda espera fazer inovação a partir do P&D próprio, né? A partir de recursos próprios, a partir de equipes próprias, né? E é lógico que com isso, qual que é a consequência imediata? A consequência imediata é que os recursos financeiros são limitados, né? Então você coloca um gargalo para fazer essa inovação, precisa de recursos financeiros limitados. E a consequência imediata, em muitos casos, é solicitar, né, requerer, buscar meios específicos da própria empresa, ou meios, vamos falar da cadeia, da indústria como um todo, de ter participação, por exemplo, do governo, né? Incentivos fiscais, alguma coisa do gênero. Então, isso é válido, você fazer P&D próprio. Só que nesse negócio nessa disrupção automotiva, o que a gente vê é que funciona muito melhor você trabalhar através de parcerias, você criar um ecossistema de inovação e ter parceiros que trabalham numa outra velocidade, né? E usar essas possibilidades que eles têm para você alavancar seu negócio, né? A velocidade que um montador, um fornecedor pode ter a partir da sua própria equipe é uma. Se você está trabalhando com startups que muitas vezes não tem que estar dentro vamos falar assim, da burocracia ou dos procedimentos que uma grande empresa estabelece, e você tem, na verdade, e além disso tem muitas mais startups, elas podem testar novas ideias, melhorar essas ideias e evoluir de uma maneira muito mais rápida do que a empresa. E você consegue então se aproveitar disso, né? Você ganha um outro ritmo, né? É outro ritmo. Você falou da China. Eu estava na China de fato, né? E eu estava lá a pedido de um cliente, e uma das coisas que eu fui fazer lá foi
conhecer um pouco melhor esse ambiente de inovação, ambiente de startups na China. E, por exemplo, você tem Shenzhen, é uma cidade muito interessante nesse quesito, porque é uma cidade que se especializou em fazer inovação onde haja relevância de um hardware, né, de uma eletrônica, de um hardware eletrônico, não somente software, mas um hardware junto a isso. Então você tem, por exemplo, lá aceleradoras que são especializadas em encontrar empresas que fazem inovação com adequação de hardwares específicos e acelerar essas empresas, né? Então, algumas aceleradoras têm lá 3, 4, 5, 6 empresas com um foco específico para a indústria automobilística sendo desenvolvido, né? Então, à medida que você se aproveita disso, consegue alavancar esse foco que outras empresas estão dando, você consegue então acelerar muito mais seu processo de inovação. Né? E isso custa quanto? Muitas vezes nada, né? Quer dizer, você toma conhecimento de alguém que já está muito mais avançado na inovação e, lógico, aí vai buscar um modo de estabelecer uma parceria ou de fazer uma aquisição, trazer essa empresa para dentro, para incubá-la dentro da sua organização. Você vai estudar a melhor estratégia para isso, né? Mas essa questão de mudar o jeito de como fazer inovação é muito importante, né? Sim. Nós estamos começando a receber ótimas perguntas por aqui. A gente vai encaixando no meio do bate-papo. Como a gente está falando de inovação, a gente recebeu uma aqui do Márcio, que ele pergunta: Rodrigo, o que acha dessas inovações disruptivas que estão por vir? Como serão os cenários futuros do mundo automotivo? Como haverá mobilidade se ainda não estamos preparados para isso? Aí ele dá o exemplo, por exemplo, de roubo de pneus, de bicicletas, de compartilhamento, enfim. Aí a questão é: como criar meios de primeiro mundo se não mudamos o mindset local? O que você acha disso? Difícil, hein? Não, é interessante e é um desafio mesmo, né? É um desafio. Não faz muito tempo a Prefeitura do Rio de Janeiro, por exemplo, tentou estabelecer uma PPP, né, para ter na cidade mobilidade compartilhada de veículos elétricos. Sim. Né? E rapidamente, então eles iam na ocasião ceder, por exemplo, vagas de estacionamento, né, privilegiadas, para que essa empresa pudesse ter alguma alavanca para o negócio ir para frente, né? Mas já esbarraram em coisas do tipo preço do veículo elétrico no Brasil, né? Insegurança no ambiente regulatório, né? Quer dizer, o que é a responsabilidade sobre danos, como você mencionou, Márcio, e assim por diante, né? Então, existem desafios que são específicos ao Brasil. É difícil a gente pensar em modelos de negócio, muitas vezes, que foram desenvolvidos para Singapura e falar, vou colocar esse modelo de negócio que foi feito para Singapura no Brasil. Pode ser que não funcione exatamente. Então, nós temos que pensar a tecnologia para resolver os grandes problemas que nós temos, né? Se você olhar qualquer startup, como é que ela funciona? Uma startup funciona, ela inicia o processo a partir de qual é o grande problema que eu vou resolver. Sim. Qual que é o grande problema que eu vou resolver? E esses grandes problemas são diferentes de país para país. E só nós podemos iniciar esse processo pensando nos nossos problemas, né? E o campo de problemas no Brasil é fértil, né? Tem muito. Tem o lado positivo, então, de ser tão problemático. A oportunidade é imensa, né? Quem mora em São Paulo ou transita por São Paulo, tem carro em São Paulo, acho que vê pouca utilidade ou gostaria de se ver livre dos espelhos retrovisores, por exemplo, né? Eu adoraria isso, né? Porque ele sempre fica ali, né? A barreira entre o corredor de moto. É a barreira entre você e o motociclista, né? Isso, exatamente. Então, para mim, seria uma bela oportunidade, né? Se ver livre, por exemplo, do espelho retrovisor. É uma necessidade que alguém que está provavelmente em Berlim, né, não tem. Né? Com certeza. Então, as necessidades são diferentes, os problemas são outros, e a gente tem que buscar as soluções específicas conforme os nossos problemas.
Quando a gente fala, por exemplo, é lógico que quando a gente fala de automação veicular, tem um desafio regulatório importante, existem... possivelmente a gente vai levar um pouco mais de tempo para desenvolver isso no Brasil, né? Mas eu acho que temos que olhar os dois lados, Márcio. Tem que ver aonde estão as dificuldades. Realmente alguns tópicos a gente vai demorar mais tempo, mas eu acho que tem oportunidades também. Sim, muito legal, né? Os problemas, na verdade, são grandes espaços de inovação, né? Aqui. Sem dúvida. Aproveitando que você falou de automação, Rodrigo, antes da gente passar para o próximo recorte da pesquisa, a gente fez no documento que vocês baixaram, que vocês vão baixar, talvez, tem perguntas sobre eletrificação, sobre automação, né? A gente levou isso para a pesquisa, mas a gente não trouxe aqui exatamente esse recorte. Então eu queria um comentário seu, até porque o José Carlos perguntou que como você percebe as consequências no ecossistema de players de motores de combustão frente à realidade de entrada de veículos elétricos, que é uma excelente pergunta, né? Esse cenário da cadeia de fornecedores. Então, fala um pouco do cenário dessas novas tecnologias para o Brasil, eletrificação, automação, e um pouco de o que a gente deve esperar para a cadeia de fornecedores. É interessante a pergunta, José Carlos. Pergunta importante, né? A velocidade de desenvolvimento da eletrificação, que impacta, obviamente, diretamente a cadeia de fornecimento dos players de veículos com motor a combustão, ela varia, né? E varia, claro, como você mencionou, conforme o país, né? E varia também conforme o segmento de veículo, né? Existe uma pergunta relacionada a isso na nossa pesquisa. A gente justamente pergunta qual que vai ser a velocidade para veículos leves, para caminhões e para ônibus, como é que isso vai se desenvolver. E a gente pergunta para 2025 quanto que os leitores acreditam que vai ter de veículo elétrico, né? Então, existe um consenso que para veículos leves, para veículos de passeio e para caminhões no Brasil, isso vai ser um pouco mais lento, né? Mas que para ônibus deve haver um movimento mais acelerado, né? Mundialmente, existe um movimento inequívoco em relação à eletrificação. A gente vê... nossas projeções falam em cerca de 20% de veículos elétricos para 2030, vendas de veículos elétricos para 2030. Então, esse é um movimento inequívoco, especialmente para veículos de passageiros, para ônibus e para caminhões já um pouco diferente, né? A gente vai ver aí caminhões de ciclo urbano um pouco mais avançados, caminhões de longa distância buscando possivelmente outras soluções, né? Então, esse é um pouco o cenário quanto à eletrificação. É lógico que isso impacta diretamente os fabricantes de componentes de motores a combustão. E como eu falei anteriormente, a minha recomendação nesse caso é ter uma postura ativa quanto como posicionar-se com relação a isso, né? Então, o quanto antes a sua empresa tiver um posicionamento, uma definição estratégica do que quer fazer, melhor. Por que eu digo isso? Porque uma definição estratégica pode ser, por exemplo, vou sair desse negócio. Se você sai desse negócio agora, o seu negócio ainda vale mais, né? A outra posição estratégica pode ser, vou investir nesse negócio, e aí você consegue readequar e ser o último player nesse negócio, você consegue readequar a sua estratégia rapidamente para que isso funcione. Rodrigo, recebi um pedido do José Carlos, que é para dizer o sobrenome dele é você, que é José Carlos D'Andrea. É isso, José Carlos? Espero que um abraço, José Carlos. Obrigado pela pergunta. Grande abraço. Conhecido, então. José Carlos, obrigada pela pergunta e desculpa aí, pulei o sobrenome. Só um comentário aqui que o Eandro deixou, que ele fala que o Brasil não é só Rio de Janeiro e São Paulo, que existem várias cidades com excelentes IDH, que tem tendências globais que se aplicam muito bem. Toda razão, acho que, com certeza, isso é uma dificuldade, né? Sempre que a gente entra nessa discussão de mobilidade, a tendência é que a gente olhe mais perto para Rio de Janeiro e São Paulo, porque são os lugares em que a gente transita mais.
Mas com certeza as oportunidades de inovar, de pensar a mobilidade estão em todo o Brasil, inclusive no campo. É verdade, é verdade. A gente vê aí ótimas ideias sobre compartilhamento veicular, por exemplo, em Fortaleza, ou a gente vê aí em Campinas a CPFL muito envolvida com o tema, a BYD estabelecida aí, então pode ser um bom hub de desenvolvimento. É verdade. Acho que esse é o potencial do Brasil, né? A gente tem a chance aí de ter inovação vindo de diversas localidades e vamos torcer para isso. Sim, é bom a gente se manter atentos, né? A gente tem mais uma pergunta sobre a eletrificação de veículos comerciais e pesados, mas acho que você já falou um pouco disso, né? Maurício, espero que tenha esclarecido. Qualquer coisa, manda de novo, porque eu acho que você mandou mais cedo e o Rodrigo já respondeu. Então, indo para o próximo quadro da pesquisa, que é o último sobre inovação e uma coisa que chamou muita atenção no resultado, que é sobre digitalização, né, Rodrigo? A pergunta que a gente fez sobre digitalização, ficou claro que a indústria pensa em digitalização e que como se fosse igual a ganhar eficiência, digitalizar fábricas. Fala um pouco sobre isso. Essa acho que é uma pergunta com uma resposta também muito interessante, né? Quer dizer, a gente vê que o pensamento é primordialmente voltado para ganho de eficiência, né? Que é um hábito nosso, da nossa indústria nas últimas décadas, né? A gente está sempre ocupado em aumentar o ganho de eficiência das nossas fábricas, né? De fato, o Brasil hoje tem fábricas super eficientes, né? A maioria das ineficiências que nós temos está da fábrica para fora, né? Na logística, está nas regulações às quais as empresas têm que obedecer. Então, a digitalização entra como a primeira ideia e a primeira movimento entra como ganho de eficiência. E é muito importante, né? De fato, a digitalização pode aumentar muito no ganho de eficiência, né? Tanto nos ambientes fabris quanto nos ambientes administrativos. O Brasil, nesse aspecto, por exemplo, é uma beleza para se aplicar digitalização, né? Através de tópicos como automação de processos por robô, né? Então você consegue pegar processos administrativos que são penosos e colocar robôs para fazer esses processos administrativos. Isso é muito interessante para o Brasil, onde a gente tem muita coisa repetitiva que tem que ser feita todos os meses por questões legais e coisa do gênero. Mas também existe toda uma questão de, como é que você se comunica melhor com o seu cliente, né? Como é que você aumenta o seu profit pool, né? As possibilidades de lucro, né? Então, essas são questões que a digitalização pode atender muito bem, e eu vejo ainda que nós ainda não estamos aproveitando todo o potencial disso, Giovana. Então, a visão sobre de como a digitalização pode ajudar a empresa, eu acho que essa visão ainda não é completa, né? Então, como eu dizia antes, um primeiro passo, né, é entender, do que eu estou falando, né? Como isso pode ajudar a minha empresa, né? E entender isso de uma maneira abrangente. Entender quais são as competências que a empresa tem, quais são os problemas que a empresa tem que podem ser resolvidos e desenvolver uma visão com relação a isso, né? Então, acho que é isso que é interessante dessa questão, Giovana. Sim, com certeza. Falando, acho que um pouco em digitalização, né? Aproveitando esse gancho, acho que tem essa questão de que falta pensar em novos modelos de negócio como parte dessa transformação toda, né? Em aproveitar dados, em gerar novas receitas a partir deles, não só em ganhar eficiência. E aí, mais uma pergunta ainda bem focada no ganho de eficiência aqui do César Gomes. César, você já mandou uma pergunta ótima que eu estou reservando. Segura que ela vai chegar, mas essa a gente vai falar agora, que é sobre impressão 3D, né? A tal da manufatura aditiva. Se isso vai ser realmente uma opção para a indústria de autopeças e se vai dar para efetivamente usar isso, talvez em larga escala.
César, a manufatura 3D ainda é amplamente usada, ainda é mais intensamente utilizada para peças onde a demanda é de altíssima tecnologia, altíssima complexidade e, em geral, baixa escala, né? Então, esse é um aspecto, né? Então, existem muitas aplicações na indústria aeronáutica, né? Existem muitas aplicações na medicina, por exemplo, né? E existem aplicações interessantes, por exemplo, em peças de reposição, né? Você está, por exemplo, na indústria de óleo e gás, né? Se você está numa plataforma de petróleo e precisa repor uma peça, você, ao invés de fazer um pedido dessa peça e esperar que ela chegue, né? Você pode produzi-la na própria plataforma, né? Eu acho que na indústria automobilística existem possibilidades interessantes como peças de design, né? Eu acho que aí a gente tem algumas aplicações interessantes, mas em larguíssima escala, vamos falar, né? Eu acho que ainda é um pouco... ainda faltam aplicações bem definidas para isso. Só uma pergunta, o César Gomes, só para garantir da que agora... GKN. Então, César, um abraço para você também. Olha que boa audiência, hein? Que legal. Agora eu estou atento, depois do Zé Carlos eu estou atento com o César. Muito bem, muito bem. Só complementando essa questão da impressão 3D, acho que é curioso, né? Porque a gente tem falado tanto, mas é uma coisa também para mim, assim, vinha meio etérea, né? De como aplicar isso na prática. E recentemente, agora mês passado, eu tive o prazer de visitar uma planta de impressão 3D da Siemens na Alemanha. E eles têm feito um trabalho muito incrível e uma possibilidade que eles têm trabalhado é ter o estoque digital. Então você tem um veículo que saiu de linha, você não precisa armazenar nunca mais uma peça dele, você tem o estoque digital, você tem o projeto, se alguém aparecer e precisar, você envia e de repente até o distribuidor de autopeças, a unidade do país que precisa, imprime aquela peça e problema resolvido. Eu achei que é uma possibilidade assim impressionante, né? Muito bom, muito bom. Muito bem, então vamos passar ao assunto aqui de concessionárias. O próximo recorte que a gente tem, o quadro que a gente vai mostrar, é sobre um pouco da expectativa de rentabilidade das concessionárias. Mas se você puder, Rodrigo, fazer um balanço do que a gente encontrou na pesquisa em relação ao setor de distribuição de veículos. Esse quadro que a gente está vendo na tela é um quadro que fala sobre de onde vai vir as receitas, de onde virão as receitas, a lucratividade das concessionárias no futuro, né? Ou nos próximos anos. Qual que é a perspectiva que os participantes da pesquisa tiveram, né? E fala uma coisa interessante, que é o aumento das receitas e lucratividade das oficinas de peças e também de serviços, né? Que é uma atualização, vamos falar assim, uma atualização do Brasil com relação a tendências mundiais, né? Hoje em dia, se você pegar uma concessionária na Europa ou nos Estados Unidos, ele tem 2% de margem na venda de um veículo novo, né? Então, as margens vêm de fato de peças e serviços, né? Então, eu acho que ao longo dos últimos anos, os concessionários, até por conta da crise que nós vivemos, eles começaram a perceber a necessidade de adaptação, de busca por novos centros de lucro, centros de receitas, e começaram a se adaptar, né? Então, acho que isso é muito interessante, eu acho muito saudável, né? Com isso, eles vão estar melhor preparados para as flutuações do mercado no futuro, né? Eu acho isso para mim é um amadurecimento importante dos concessionários, né? Que boa notícia. Sim. Agora, nós perguntamos também sobre a questão da digitalização. E aí também eu vi algo muito interessante, né? A gente já tinha tido uma discussão com o mercado há algum tempo atrás sobre esse tema, e à ocasião não havia um interesse muito grande sobre digitalização no concessionário, né? E nessa pesquisa, vocês podem ver nos slides,
As respostas já são no sentido que queremos fazer digitalização, né? Queremos fazer digitalização para ter um melhor, para fazer uma evolução no relacionamento com os nossos clientes, mas ainda falta conhecimento sobre tudo que uma digitalização pode promover e ainda faltam conceitos muito claros das montadoras, né? Então, eu sei que muitas montadoras já estão trabalhando no tema, né? Mas falta ainda conceitos que as montadoras possam ajudar os concessionários para pensar o que é o concessionário do futuro, né? Então, o que é o concessionário 2025? Como é que ele seria, né? Qual que é a jornada, né? Qual que é o trajeto que o consumidor vai fazer na compra? Como é que uma digitalização pode ajudar essa interação a ser mais interessante, né? Eu acho que tem muita coisa que a gente pode falar aí, né? Como deixar mais atraente a compra para o consumidor é um dos aspectos, né? Outro aspecto é como um concessionário pode aumentar o hit rate dele, né? Como é que ele pode se comunicar mais diretamente com aqueles consumidores que realmente estão interessados numa compra e como é que ele pode extrair melhores margens dessa transação, né? Então, existem algumas possibilidades que a digitalização oferece, que já estão sendo inclusive utilizadas no Brasil, mas eu acho que ainda não é algo amplamente estabelecido, né? Então, isso para mim foi uma parte interessante da pesquisa, quer dizer, o interesse já despertado, né? Os concessionários querendo fazer isso, que já buscando ampliar o conhecimento, mas por outro lado ainda sentindo uma carência do mercado e uma carência de conceitos das montadoras. Sim, sem saber exatamente a direção, né? Exato, exato. Poxa, interessante mesmo, talvez até pelos concessionários ficarem na ponta, com esse contato tão estreito com o consumidor, né? É mais rápida a percepção de que... Eu acho que os concessionários percebem que os consumidores estão mudando, obviamente. Sim, né? Com certeza. Hoje em dia eu costumo dizer, comprar um carro não é a coisa mais, deveria ser, mas não é a coisa mais emocionante do mundo, né? O processo de compra de um carro, muitas vezes é um processo... moroso, é um processo chato, né? Então, como é que você transforma isso? Como é que você faz de novo o olho do consumidor brilhar, né? Eu acho que esse é o desafio e a conectividade, a digitalização permitem isso de uma melhor maneira. Sim. E o Milton Soares da Ford Camaçari, conhece também? Ainda não conhece o Milton? Milton Soares não me recordo, talvez sim. O Rodrigo está muito popular aqui, né? Todo mundo veio ouvir o que ele tem a dizer. Milton, obrigada pela pergunta. A questão dele é sobre, com o avanço de carros autônomos compartilhados, se a gente vai ainda ter campo para veículos convencionais, né? E como ficam as concessionárias nesse caso? Se a gente já consegue fazer algum tipo de projeção. Eu acho que, antes de mais nada, a questão de veículos compartilhados, a questão de veículos autônomos, tem que ser, vai acontecer, né? Mas não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite e também não vai acontecer em todas as, vamos falar assim, em todas as cidades, né? Então, o Brasil é um país de dimensões continentais, a gente tem cidades de diversos perfis, né? E a gente não vai ver isso do dia para a noite se espalhar por todo o país. São modelos, veículos compartilhados, quando a gente fala de veículos compartilhados, veículos autônomos, são modelos que funcionam muito bem, por exemplo, em grandes centros, funcionam bem, se imaginar, por exemplo, países como a Europa, né? Eu acho que ali, ou continentes como a Europa, eu acho que ali a gente vai ver isso avançar de uma maneira mais rápida, né? Aqui no Brasil, acho que a gente vai ter alguns desafios, até por conta da tecnologia, né? Você precisa ter tecnologia 5G disponível, né? Isso vai ser vai demorar aqui no Brasil, e assim por diante, né? Qual que é o impacto no concessionário dos veículos compartilhados? Eu acho que vai ter, olhando lá na frente, você pode imaginar que você vai ter plataformas como a Uber
e você vai ter grandes empresas que são donas de grandes frotas de veículos trabalhando nesses mercados, né? Trabalhando com essas plataformas, né? A gente já vê isso em alguns mercados, né? Na Espanha é muito nítido isso, né? Os motoristas de Uber, na sua maioria, trabalham para alguns poucos grandes frotistas, né? Nesse sentido, se você tem um mercado que tem esse comportamento, você vai ter o frotista, então, podendo trabalhar e negociar diretamente com a montadora, né? Então, o papel do concessionário, né, fica um papel um pouco... se você tem concessionários não consolidados, fica um papel um pouco uma divergência de tamanhos de empresas que não funciona muito bem, né? Esse frotista pode ter a sua própria manutenção, ou ele pode fazer grandes contratos com grandes concessionários, pode fazer grandes contratos diretamente com a montadora, mas os concessionários pequenos vão sofrer, né? Então esse é um cenário. O outro cenário é um cenário onde você tem motoristas individuais trabalhando com a plataforma Uber, por exemplo, e nesse cenário a gente não tem um grande impacto para o concessionário, né? E um terceiro cenário ainda são os de veículos autônomos, né? Que está relacionado ainda, que provavelmente serão utilizados por grandes frotistas também. Sim. Tá? O César Gomes mandou um abraço de volta para você, e aí ele comentou, a gente tinha falado de impressão 3D, ele comentou que a GKN já faz algo assim. César, quero saber, conta pra gente, vamos divulgar essa história, entender como vocês têm usado a impressão 3D, é um tema bem relevante. E outra pergunta, que a gente estava falando de concessionárias, mas recebemos aqui uma pergunta sobre oficinas mecânicas independentes, que é um tema que a gente não chegou na pesquisa, mas acho que é também um segmento que deve passar por uma transformação importante. A gente viu até essa semana na Automec, que está acontecendo aqui em São Paulo até amanhã, uma discussão muito, muito relevante sobre a sobrevivência desse negócio, sobre a oficina conectada. E aí ele pergunta, em termos de estrutura, como as oficinas mecânicas independentes devem projetar o futuro, assim, pensando em 10 anos, longo prazo? Pensando bem longo prazo, vamos falar que os veículos vão ser, a gente fala em 2030, venda de 20% de veículos elétricos, né? Então, o veículo elétrico tem muito menos componentes que um veículo veículo com motor a combustão, né? Hoje em dia, a maior parte da manutenção você tem aí no motor, né? No conjunto motor, no conjunto powertrain, você tem no chassi. E um veículo elétrico é muito mais simples, você vai ter muito menos manutenção, né? Então, de cara, você vai ter uma redução tremenda no tamanho do mercado, né? O outro elemento que você deve considerar e uma mudança na característica dessa manutenção. Então, isso deve ser considerado. Um outro elemento que você deve considerar é a questão da digitalização, que permite que você tenha, que as montadoras, que os fabricantes de peça tenham uma melhor comunicação com o usuário, né, ou com o proprietário do veículo diretamente, né? Então, através dessa comunicação direta, eles podem direcionar para onde vai o proprietário ou o usuário deveria ir para fazer a sua manutenção do veículo, né? Então, a competição começa a ficar um pouco desleal, né? Isso para não falar da questão do compartilhamento veicular, como eu mencionava anteriormente, né? Que você pode ter aí grandes frotistas, os veículos nas mãos de grandes frotistas, que também vai impactar aí as oficinas independentes, né? Então, de modo geral, começa a ficar cada vez mais relevante ter tamanho, né? E buscar posicionamentos, começar a posicionar, a definir seu posicionamento, como trabalhar no mundo conectado, no mundo digital. Fica o desafio de inovar, né, nesse espaço também. Sim, de fato, o que a gente está falando é a questão da disrupção automotiva, né? Isso vai impactar a toda a cadeia,
né? E você pode ver isso como um problema ou como uma oportunidade, né? Mas você tem que encarar essa mudança que virá, né? Muitas vezes a gente vê algumas empresas até frente ao mercado defendendo que a mudança não ocorrerá, né? Ou que ocorrerá mais lentamente, né? Que é uma posição estratégica válida, né? Você se comunica com o mercado, por exemplo, se você é um grande fabricante de motores, por exemplo, você comunica para o mercado, e tem até um caso em mente específico sobre isso, você comunica para o mercado que vai demorar demais para a disrupção acontecer, né? Você tem que fazer isso, porque se você não fizer isso, você vai perder acionistas, por exemplo, né? Você vai perder colaboradores, você vai começar a enfrentar uma série de problemas. Mas essa mesma empresa, ela tem uma estratégia muito clara de como se posicionar no veículo do futuro, né? Então você pode trabalhar esses dois lados da estratégia, né? Você pode para o mercado comunicar uma coisa, mas você tem que estar entendendo como isso vai acontecer, acompanhando como isso vai acontecer e ter muito claro qual que vai ser o seu posicionamento no futuro. Interessante. O Leandro fez um comentário aqui que eu achei bem pertinente também, falando que as oficinas precisam começar a pensar também em economia circular, em reciclagem de baterias, que talvez exista aí também uma oportunidade, né, Rodrigo? Sem dúvida, sem dúvida. A questão da reciclagem de baterias vai ser um tema importante, né? Sim. A gente vê alguns fabricantes de veículos elétricos com modelos diferentes, né? Eles não vendem a bateria, mas eles mantêm a bateria sob sua própria propriedade, né? Se você observar, por exemplo, na China foi recentemente lançado um veículo chamado NIO, né? NIO, né? Que é um competidor para a Tesla, né? E o modelo de negócio dele é interessante. Você aluga, de um certo modo, a bateria, né? Você paga uma mensalidade e claro, você pode recarregar sua bateria em qualquer ponto de recarga na cidade, mas você também pode simplesmente deixar sua bateria num ponto de recarga dele e sair com uma bateria nova. Ah, que legal! Interessante. Tem funcionado bem? E tem funcionado bem, porque assim, qual que é a questão uma das questões da bateria? É que leva tempo para recarregar uma bateria, né? Sim. Então, o que ele resolveu fazer foi o seguinte: você entra num ponto de troca de bateria e em 5 minutos você sai com o seu carro com uma bateria nova, né? Então, o problema da reciclagem da bateria fica exatamente com 100%, né, nas mãos do fabricante do carro. Né? Muito bem, tem um mercado a surgir aí para cuidar dessa bateria. Tem, né? e se você perguntar, em alguns casos, as empresas não têm muito certo ainda o que vão fazer com a reciclagem. A gente ouve falar muito pouco sobre essa outra parte do carro elétrico. Bom, avançando um pouco na pesquisa, senão a gente não conta tudo que a gente tem que contar. O próximo quadro fala do que a gente tem das montadoras, as expectativas, os desafios que o pessoal os profissionais de montadoras entendem para esse ano, que pelo que mostrou a pesquisa são lucratividade e a cadeia de fornecedores, né, Rodrigo? Fala um pouco dessas conclusões. Lucratividade continua sendo um desafio, né? Ainda que a gente já vê as empresas que se reestruturaram durante a crise já têm uma lucratividade bastante interessante, né? Só para falar de algumas montadoras, existem dados públicos, você pode dar uma olhada na GM, você pode ver, por exemplo, os resultados da Fiat Chrysler para a região. São bons resultados, né? Outras empresas ainda têm problemas, né? Se pegar, por exemplo, a Ford, acabou de divulgar o relatório do primeiro trimestre, com um prejuízo para a região, né? Então, isso varia, né, de empresa para empresa, mas, de um certo modo, a preocupação que os participantes manifestam com fornecedores, acho que está relacionado a isso, né? Como é que os fornecedores vão fazer ramp-up da produção, sendo que alguns fornecedores ainda também têm problemas de lucratividade, né?
São problemas tradicionais nossos, né, dos últimos anos. Eu acho que aí não vemos ainda, não temos muita novidade, Giovana. Sim. Uma coisa, um recorte interessante, né, é aquela questão de quais empresas estão mais preparadas para uma eventual, esperada e até uma retomada em curso já. Que aí, se não me engano, a gente tinha a Volkswagen muito bem apontada na pesquisa. Isso é interessante, isso é interessante. A gente perguntou os participantes acham que são as montadoras melhor preparadas para a retomada, né? E acho que despontaram Volkswagen, Toyota e Hyundai, né? Essas foram as montadoras que despontaram aí como que eles consideravam melhor preparadas, né? Eu acho que a Volkswagen fez um trabalho muito importante nos últimos anos de início de renovação de portfólio. Ela tem um portfólio potente no mundo, né? E conseguiu fazer uma renovação no Brasil. Acho que está muito melhor preparada depois de uma queda grave que ela teve nos últimos anos para a retomada. Acho que é um pouco isso que a gente vê nas opiniões. E Toyota e Hyundai continuam... acho que o crescimento aí ano a ano também tem sido sólido, né? Tem sido certo, né? A Toyota com as fábricas com capacidade tomada e a mesma coisa para a Hyundai, né? Então com isso bem posicionadas para crescer, né? Sim. E em relação aos fornecedores, que é o nosso último quadro da pesquisa, o que a gente percebeu pelo estudo? Como você falou, novamente a gente teve a lucratividade tanto para a montadora quanto para fornecedores sinalizada como o grande obstáculo, né? O grande desafio do ano. O que você acha importante falar de fornecedores? E acrescentando aqui a pergunta do César Gomes, da GKN, nosso amigo. Tchau. Ele perguntou logo no começo em relação à consolidação, né? Até que ponto a cadeia de fornecedores, a cadeia tradicional de autopeças está preparada? O quão necessária vai ser firmar parcerias entre empresas nessa área? Eu acho que é crucial, né? Essa formação de parcerias em diversos níveis. Quando a gente fala de grandes empresas que estão bem, empresas que têm tecnologia, você vê o caso da ZF, né? Depois de ter comprado a TRW, vai lá e compra o Abco. Então, você vê que os sistemistas estão tentando cada vez mais se tornar, né, fornecedores de sistemas, né? Abranger mais a sua atuação nos produtos vamos falar assim, mais tradicionais, de menos tecnologia, de metal-mecânica, coisas do tipo, também vai ser fundamental a consolidação para conseguir sobreviver nesse setor, né? A gente vê ainda nesse momento, César, muita atuação de fundos de investimento, né, que tem uma agilidade maior, uma percepção desse momento e uma agilidade maior para fazer essa consolidação, já começando a se mexer, né? Então a gente já vê algumas aquisições e até por conta de excesso de capital que esses fundos têm, né? Então, eu acho que isso vai continuar a acontecer, eles vão continuar a ser esse catalisador para essa consolidação. Tá? Muito bem. A gente recebeu algumas perguntas mais do pessoal da Ford Camaçari. Gente, obrigada, estão super conectados aqui na nossa conversa. Entre elas, o Adilson Almeida pergunta se essa tendência de compartilhamento tende a reduzir vendas, né? Eu confesso, acrescento aqui que eu já ouvi as mais diversas projeções em relação a isso, que pode aumentar ou que pode diminuir as vendas de veículos, então queria saber a sua opinião. E também... Desculpa, o que pode influenciar? Se o compartilhamento de veículos vai reduzir as vendas. Tá. E também, aí acrescentando, que se é verdade que quem não apostar em veículos elétricos agora, em 10 anos vai estar fora do mercado. Dramático. Dramático, difícil acertar essa. Respondendo a primeira, eu acho que
como eu disse antes, né? A questão passa por uma análise mercado a mercado, né? E é certo que a partir do compartilhamento veicular, né, você passa a ter uma melhor utilização dos ativos que estão nas ruas e se você precisa, no primeiro momento, de menos veículos. Num segundo momento, esse veículo é utilizado mais e você vai ter a troca desse veículo, né? Enquanto você não mudar o conceito da necessidade, da demanda por mobilidade ao final do usuário, enquanto, por exemplo, as pessoas, ao invés de trabalhar no seu escritório, passarem a trabalhar de casa, né? Enquanto isso não acontecer, aí você mata a necessidade por mobilidade. Enquanto isso não acontecer, você vai continuar tendo a necessidade de um veículo, né? Então, você poderá haver uma queda em algum momento, mas você vai continuar tendo a demanda necessária, né? Então esse acho que é um elemento a ser considerado, né? Nós na Roland Berger trabalhamos com cenários, né? A gente tem um cenário de fato um cenário base de fato de resfriamento da produção veicular no mundo, né? A gente trabalha com um cenário de uma queda e trabalha com um cenário de continuidade dessa demanda, né? É difícil acertar o que vai acontecer exatamente no futuro, né? Mas é importante considerar esses aspectos, né? E considerar também a questão regional, como eu dizia, né? Você tem, por exemplo, os mercados como o chinês, vai continuar a crescer, a demanda vai continuar a crescer, e você vai ter mercados como o europeu, ou o mercado norte-americano, especialmente o mercado europeu, onde a gente já vê um resfriamento da demanda, né? Até por promoção de políticas públicas, por exemplo, de limitação de trânsito de veículos nas cidades, né? Tinha uma outra pergunta, eu respondi uma delas ou respondi as duas? Eu acho, uma pergunta era sobre, me perdi aqui, deixa eu resgatar, se vai cair o volume de vendas, e acho que era isso, Era né? isso? Tá de queda no volume de vendas. E teve gente aqui que comentou que esse processo de consolidação na cadeia de fornecedores, os fundos de investimento realmente existem, que você mencionou, mas eles não investem tanto em fornecedores para montadoras, mas sim para o mercado de reposição. Você concorda com isso? Eu acho que existe uma moda no mercado de reposição e os fundos gostam dessas empresas, porque são empresas, o mercado de reposição é um mercado mais resiliente, é um mercado menos volátil, então mesmo em épocas de crise ele apresenta uma perenidade, né? Um dos critérios para fundos de investimentos normalmente é uma geração de caixa constante. Outro critério é a possibilidade de alavancar marcas, por exemplo. Então aí realmente existe uma preferência, né? E são mercados que ainda, especialmente no Brasil, são muito fragmentados, né? Então a oportunidade de você consolidar isso e criar grandes campeões é uma oportunidade mais clara, né? Quando a gente olha ainda no Brasil, você pegar um fundo de investimento e começar a consolidar fornecedores de peças, fornecedores nacionais, por exemplo, de peças mais básicas, né? Muitas vezes se esbarra em questões do tipo: a empresa não é saudável financeiramente, a empresa não tem os meios de produção muito sólidos, e você enfrenta esses desafios. Onde a gente vê mais fundos de investimento atuando são fora do Brasil, em mercados globais, comprando empresas que têm atuação regional ou têm atuação global, mas se encontram numa melhor situação financeira e operacional. Muito bem, quem fez esse comentário foi o Ricardo Jacomassi. Ricardo, um abraço, você tem que vir aqui conversar com a gente também. E aí ele adiciona que os segmentos que estão com mais aquisições são sistemas de motor, de combustíveis, de freio, suspensão e estamparias. Ricardo veio cheio de informação também. O Ricardo, um abraço. O Ricardo é o homem dos dados, né? Sim. Então sim. É difícil competir. É difícil competir. Bom,
Bom, gente, estamos chegando ao fim da nossa conversa. Uma pergunta final aqui que a gente recebeu. Teve muita coisa que infelizmente não deu tempo de perguntar. Vocês mandaram perguntas excelentes. Mas sobre o preço do carro, com tudo isso que a gente falou, tendência de eletrificação, de mais conteúdo, automação, compartilhamento, tudo isso que está acontecendo, o preço do carro deve estabilizar, aumentar? Qual a sua perspectiva? Interessante. Difícil a charada, né? Difícil. O carro tem mais valor agregado, né? Na hora que a gente fala de um carro, de um veículo elétrico. O veículo elétrico está, primeiro, antes de mais nada, o custo está diretamente atrelado ao custo da bateria atualmente, né? Então o custo da bateria ainda é alto, a bateria tende a reduzir seu preço nos últimos anos, né? Nos próximos anos, a partir de 2020, a gente vai começar a ver uma bateria cada vez mais competitiva mundialmente. Mas você começa a ter mais funções no carro, né? Você tem a automação veicular. Quanto vale uma automação, né? Você tem possibilidades de customização de interiores, né, num carro, né? A gente recentemente apoiou uma empresa nesse assunto, né? Como é que vai ser a mobilidade do futuro e como é que isso vai afetar os interiores, né? Você vai começar a ver modelos diferentes de interiores. Quanto vale isso, né? Então, questão de vamos falar assim, democratização do carro, eu acho que a democratização acaba sendo no uso, né? No final, né? Através de plataformas como a Uber, que a gente já vê hoje, e hoje em dia, então, você tem aí, você não precisa se desfazer de $20 mil ou algo assim para comprar um veículo, mas por $2 você tem um carro na porta de casa com um chofer. Sim, né? Alguém compra esse carro e você só usa ele para se deslocar. É isso. Tá muito bem. Pessoal, eu imensamente agradecida pela participação de vocês. Antes de encerrar, acrescento dizendo que o Rodrigo Custódio vai estar com a gente no Automotive Business Experience, o ABX19, nosso imenso evento que acontece no dia 27 de maio. E aí a gente vai seguir a conversa, né, Rodrigo? Perfeito, Giovana. Eu quero agradecer a todos, obrigado. Obrigado a todos vocês que participaram da pesquisa. Eu acho que é super importante isso. É um dos poucos, essa pesquisa, acredito que é um dos poucos fóruns onde a gente realmente ouve e discute os temas da nossa atualidade de uma maneira aberta, assim. E agradecer as perguntas, a participação de vocês aí, foi um prazer. Sim. Aqui a gente tem algumas perguntas ainda de alguns aspectos da pesquisa, como exportações, é um aspecto que a gente levantou. Sim. Infelizmente não deu tempo de falar, mas recomendo fortemente que vocês baixem o documento da pesquisa, lá tem muita coisa, né? E esse estudo também é tema dessa edição, da edição atual, edição de abril da revista Automotive Business. Quem não recebe ela no escritório pode baixar, ver a versão digital que está disponível no nosso portal. Então é só dar uma olhada lá na home, tem a revista e aí a gente aprofunda bastante a questão da pesquisa. Então, gente, para encerrar, já que a gente está falando de Automotive Business Experience, a gente quer sortear, claro, uma inscrição para um de vocês estarem lá com a gente. A gente vai sortear para um de vocês, mas a gente quer que todo mundo vá. Então, por favor, fiquem atentos. Quem ainda não se inscreveu, inscrições abertas no site abx19.com.br. E quem vai fazer o sorteio é o Rodrigo. Rodrigo, me ajuda aqui. Opa. A gente teve 528 inscritos, olha que legal, nesse webinar. Então, fala um número de 1 a 528. 350. 350. Então, a gente está levantando aqui. Quem é essa pessoa? Marcelo Fontes da Ford. Marcelo Fontes da Ford. Olha só, a gente recebeu muita pergunta da Ford, que legal, né? É isso. Que bom, Marcelo, a gente te vê por lá. Agradeço demais a todos vocês que participaram, gente. Muito obrigada novamente ao Grupo Printer e aos nossos patrocinadores, a Meta e a Delphi. Obrigada por apoiar nossas ideias, esse bate-papo e essa construção de inteligência automotiva aqui. E é isso, pessoal. A gente se vê no Automotive Business Experience. Um abraço.